Bom dia a todos, eu sou o Dr. João de Oliveira, aqui da Saúde Ocupacional Unimed, sou médico do trabalho e vim falar para vocês alguns esclarecimentos sobre a portaria conjunta de número 20, de 18/6/2020, uma portaria do Ministério da Saúde e Ministério da Economia, que versa sobre medidas de prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão do Covid-19 nos ambientes de trabalho. Essa conversa se destina principalmente ao pessoal de recursos humanos e de segurança do trabalho das nossas empresas parceiras. O que eu vou esclarecer para vocês o que vem a ser um caso suspeito, confirmado, contatante de caso suspeito, contatante de caso confirmado e as principais medidas administrativas a serem adotadas pelas empresas conforme a portaria supracitada, ok? O que vem a ser um caso suspeito? O caso suspeito, no âmbito da pandemia de Covid-2019, é aquele paciente que passou a apresentar sintomas gerais de um resfriado mais forte, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, febre, perda do olfato, perda do paladar, ok? E outros sintomas gerais como fraqueza, diarreia, etc. A partir do momento que o paciente tenha um ou mais desses sintomas, ele é considerado um caso suspeito de Covid-19. Tudo bem? O que fazer, o que orientar para que esse paciente faça? Que procure a assistência médica, né? Assistência médica. No caso da Unimed, temos duas portas de entrada, o pronto-socorro e o Núcleo de Atendimento Integral à Saúde, o NAIS. Para os casos mais graves, aqueles com desconforto respiratório mais pronunciado, a porta de entrada é o pronto-socorro, para todos os demais será pelo Núcleo de Atendimento Integral à Saúde, ok? Chegando lá, esse paciente, depois de avaliação médica, provavelmente será submetido a um teste diagnóstico. Quando esse teste diagnóstico for positivo, o paciente será considerado caso confirmado de Covid-19. Ele passa de caso suspeito a caso confirmado, tudo bem? Ele muda de estágio. E o que existe mais alguma situação em que é considerado caso confirmado? Sim, aquele paciente que teve contato com caso confirmado nos últimos 7 dias e evoluiu com uma síndrome respiratória aguda grave, com muita falta de ar, sem que tenha sido possível realizar o teste diagnóstico. Esse paciente também é considerado como caso confirmado de Covid-19, tá bom? Normalmente são aqueles casos que vão a óbito sem a realização do exame, tudo bem? E o que vem a ser o contatante? O contatante, diferentemente do caso suspeito e do caso confirmado, é um paciente assintomático, né? É um trabalhador assintomático, ou seja, que não apresenta nenhum desses sintomas que eu citei anteriormente, mas teve contato com um caso suspeito ou confirmado da doença. Doutor, e que contatos são esses? São 4 possibilidades. A primeira, permanecer mais de 15 minutos em contato, conversando com um caso suspeito ou confirmado a menos de 1 metro de distância. A segunda possibilidade é ter compartilhado o mesmo transporte a menos de 1 metro de distância, tá bom? A terceira hipótese é o contato domiciliar, mora junto com caso suspeito ou confirmado da doença, né? Ou seja, mora junto com alguém que está com sintomas ou ainda que está com sintomas e confirmou a doença através de um teste laboratorial. E a quarta possibilidade é contato com médicos ou profissionais da saúde ou laboratório que tiveram contato com pacientes de Covid-19 ou amostras de maneira desprotegida, tá bom? Essas são as possibilidades de contatante, pessoal, tudo bem? E quais são as principais medidas a serem adotadas? Lembrando aqui mais uma vez que caso suspeito e confirmado são pacientes com sintomas e contatantes, por definição, são trabalhadores assintomáticos, sem nenhum sintoma, tudo bem? O que fazer nesses casos? Trabalhadores confirmados, trabalhadores suspeitos e contatantes de casos confirmados, é recomendado o afastamento por 14 dias das atividades laborais. O contatante de caso suspeito, não está indicada nenhuma medida além do esclarecimento, monitoramento e observação, tá
bom? O que eu vou observar no contatante de caso suspeito? Vou observar se ele vai apresentar sintomas. Os primeiros sinais e sintomas da doença, o contatante de caso suspeito passa a ser considerado caso suspeito e também será afastado do trabalho por 14 dias e procedido o exame diagnóstico. Tudo bem? E quando que esses trabalhadores podem retornar ao trabalho? Depois, passados os 14 dias, em boas condições clínicas, tá? Os suspeitos e os confirmados e os contatantes de casos confirmados podem retornar ao trabalho. Tudo bem? Existe aí uma possibilidade de retorno ao trabalho antecipado para o trabalhador que tenha sido considerado inicialmente caso suspeito e tenha sido descartada a hipótese da doença através de um teste diagnóstico. Então, aquele trabalhador que estava com sintoma, mas testou negativo para o Covid, pode retornar ao trabalho antes dos 14 dias, desde que tenha melhorado dos sintomas às 72 horas. Tudo bem? Esses são os critérios técnicos para retorno ao trabalho. Está certo? Espero ter ajudado, esclarecido. Nós aqui do SOU colocamos à disposição de vocês para o que for preciso. Podem entrar em contato através do e-mail aqui da Saúde Ocupacional Unimed ou diretamente por via WhatsApp comigo, telefone 996-888-845. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e um bom dia.